Olá, minhas queridas ativadoras! Deixa eu falar rápido para vocês uma história que é a história da minha vida. Em 2014, eu recebi um diagnóstico, o tão temido diagnóstico para a mulher. Eu recebi o diagnóstico do câncer de mama. Só que o meu veio ainda mais completo, né? Se assim a gente pode dizer. Ele recebeu o diagnóstico já com metástase. Eu sentia muitas dores no corpo, mas eu nunca imaginei que o diagnóstico seria câncer de mama já com metástase em algumas partes do meu corpo. Isso, lógico, me deixou desorientada, porque eu nunca imaginei que poderia acontecer, não tinha nenhum caso na minha família. Então essa história de que câncer é hereditário não é assim 100%, 10% hereditário, 90% multifatorial. E aí que entra quem eu era. Eu era esse multifatorial. Eu era obesa, eu era sedentária, eu era irritada, com raiva, guardava remorso, não conseguia perdoar as pessoas. Tudo isso foi acumulando no meu corpo emocional. Só que eu era completamente desconectada disso. Você acha que eu sabia que nós tínhamos um corpo emocional, que isso poderia afetar a minha saúde? Eu era uma pessoa que eu só sabia comer e trabalhar. Comer para quê? Para tapar os meus vazios existenciais, as minhas feridas, as minhas sombras. Eu não queria enxergar. Também eu estava dormindo naquele momento, eu não tinha despertado. O meu despertar, ele só veio depois do diagnóstico do câncer de mama, porque quando eu recebi o diagnóstico, que foi muito agressivo o diagnóstico, né? Você tem câncer de mama já com metástase, talvez 6 meses de vida. A minha cabeça foi do céu ao inferno em segundos. Achei sim que fosse morrer com 6 meses de vida. Preparei muitas coisas, anotei minhas senhas e minhas coisas numa caderneta, deixei para minha mãe. E eu tive o apoio da minha mãe e da minha família toda. O amor, ele transforma, o amor, ele sustenta, o amor cura. Eu precisei, a vida, ela é sempre feita por escolhas. Eu escolho e renuncio. Ou você vai pelo caminho do amor, ou você vai pelo caminho da dor. Durante muitos anos, eu escolhi viver no caminho da dor. Então, tudo para mim tinha que ser muito sofrido. Para eu conquistar as minhas coisas, eu tinha que trabalhar muito. Eu passava noites e noites acordada, sem dormir. Eu trabalhava sozinha, porque ninguém trabalha de madrugada, assim, que não seja de plantão, né? Eu trabalhava, eu resolvia as coisas. E era uma completa desconexão com o que é coerente, congruente para uma pessoa poder ter uma vida mais ou menos estabilizada emocionalmente. E aí, a partir desse diagnóstico, eu ressignifiquei completamente a minha vida. Comecei a estudar, a pesquisar, a fazer cursos, workshops, criei a minha própria dieta anti-inflamatória, emagreci 30 quilos. Escrevi esse livro, O Câncer Curou a Minha Alma, porque a partir do momento que eu comecei a descobrir essa espiritualidade cotidiana do dia a dia, a espiritualidade que fala do amor e não de crenças rígidas do não pode, não pode. O do não pode eu vivi a minha vida inteira. E aí, esse não pode, você não consegue, você não é capaz, criaram muitas crenças bloqueadoras, limitantes na minha vida. E com isso eu fui adoecendo no meu emocional até que chegou no meu físico, através de um câncer, porque eu tinha muitos ressentimentos, muitas mágoas, eu não conseguia perdoar. E quando apareceu para mim o Ho'oponopono, quando apareceu para mim as afirmações positivas para eu reprogramar a minha mente, o Ho'oponopono para eu limpar todas aquelas crenças
que me bloqueavam e que não deixavam com que eu fosse para frente e que eu descobrisse que eu tinha dentro de mim uma criança machucada e ferida, mas eu já estava velha demais para continuar vivendo aquela criança ferida e que eu tinha capacidade, inteligência para poder, do mesmo jeito que eu me adoeci, eu me curar emocionalmente. Então, o que eu trago para vocês são esses benefícios, os benefícios que o Ho'oponopono faz quando a gente manifesta e ativa os 4 mantras do Ho'oponopono. Também a oração do Ho'oponopono é muito poderosa e forte. As afirmações positivas, eu comecei a substituir gradativamente cada pensamento negativo, cada julgamento, cada autocrítica que eu tinha sobre mim por pensamentos de amor, de carinho, de generosidade sobre a minha pessoa. Eu descobri o autoconhecimento, o amor próprio, a autoestima. E é isso que eu venho trazer para vocês. Eu aprendi, eu encontrei no meio desse mar imenso de oportunidades, nesse universo infinito, de infinitas possibilidades, ferramentas que me trazem hoje, aqui, desde 2014, 2020, são 6 anos. Eu ainda faço quimioterapia a cada 21 dias, mas eu venho com propriedade para te falar. Você consegue, assim como eu, tirar os seus lixos emocionais, equilibrar você emocionalmente, evoluir espiritualmente no caminho do amor. Você não precisa, com essas ferramentas, escolher viver pela dor, e sim viver pela frequência do amor. Foi aí que eu também descobri os códigos de Agesta, que são códigos sagrados, aonde você ativa esses códigos e ele vai também trazendo e limpando em você as suas crenças e fazendo com que você consiga conquistar muitas e muitas coisas. Então, eu desenvolvo hoje um trabalho como terapeuta holística, olhando para mim, olhando para o outro como um todo. Então, quando uma pessoa chega com uma dor no ombro, eu primeiro vou tentar entender qual é a emoção daquela pessoa que está bloqueando e está trazendo uma dor no ombro da pessoa. Então, através do Ho'oponopono, dos 4 mantras, sinto muito, sou grata, me perdoe, eu te amo, eu criei a técnica do cordão de ativação de 77 contas, aonde você vai fazer a ativação, a manifestação do Ho'oponopono para você. Então, sempre o seu nome, a palavra iluminada e depois, sinto muito, sou grata, me perdoe, eu te amo. Então, eu trago para você essas infinitas ferramentas transformadoras que podem sim, assim como na minha vida, reprogramar a sua vida financeira, amorosa, de trabalho, física, de relacionamentos com a família, familiar. Você precisa entender que você precisa respirar calmo e profundamente e que tem técnicas para a gente poder acalmar essa danada da ansiedade que faz um estrago da nossa vida. Deixa com que a gente não viva no momento presente, se preocupe demasiadamente com o futuro, e aí você tem um futuro que não é legal, você tem um presente que não é legal e ainda vive no passado. Então vem junto comigo, porque nós vamos trabalhar no Ho'oponopono essas oportunidades de desprogramar, reprogramar a sua mente com programas positivos, pensamentos iluminados de luz, de amor incondicional por você. Namastê, o Deus que habita em mim, reverencie e sauda o Deus que habita em você.